Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento para fazer parte desta mesa a vereadora mirim suplente da Escola Barão do Rio Branco, Emily Marchalek Nascimento. Convido também a vereadora mirim suplente, Caroline Bo. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes. Convidados e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Em especial, cumprimento a Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen, do vereador mirim Andrei Filipe Intur, e as vereadoras mirim suplentes Janiara Lara Cordeiro e Júlia Pereira Domingos Diniz. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim Andrei Filipe Intur para fazer o momento bíblico. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Convido a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária. Ata da segunda sessão ordinária. Ao 25 de março de 2019, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a segunda sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. Após a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, fez a leitura do momento bíblico, e em seguida o vereador mirim Alexandre Martins da Costa fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da primeira sessão ordinária, ocorrida no dia 11 de março de 2019, que foi aprovada por todos. Na sequência, fez o uso da tribuna livre a senhora Aline Votre, coordenadora da Uniblan, União Blumenauense das Associações de Moradores. E após o senhor Emil Chartoni, representante do movimento Março Roxo. Pela ordem de todos os vereadores mirins presentes, fizeram uso da tribuna para os seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação requerimentos do número 7 a 15, os quais foram aprovados por todos, sendo que o número 16 e 18 serão incluídos na pauta da próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirim para a próxima sessão a realizar-se no dia 8 de março, às 9 horas, no plenário do José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Convido neste momento a vereadora mirim suplente da Escola Barão do Rio Branco, Emily Marchalek Nascimento, para que utilize a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente e os que nos acompanham pela TVL. A todos, um bom dia. Só um momento que eu recebi uma mensagem no WhatsApp e eu preciso ver agora mesmo. Imagina se eu interrompesse a programação e fizesse isso aqui, agora, e deixasse vocês esperando? Pois é. Às vezes, nem nos damos conta de como as redes sociais nos dominam nas situações mais variadas do dia a dia. E quantos de nós já paramos para ver a quantidade de curtidas em nossas fotos mais recentes do Instagram? Ou nos preocupamos demais com a opinião alheia, embora aquela não fosse a nossa verdadeira intenção, não é? Esse é o poder que a mídia exerce sobre todos nós. Mesmo ao acaso, ela nos causa dependência. Faz com que nos importemos mais com os números de curtidas de uma foto do que com o que ela realmente representa para cada um de nós. Ei, prestem bastante atenção. Talvez vocês já tenham sido manipulados e transformados em marionetes de uma peça que pode ser muito perigosa. Ao fazer um post, estamos nos expondo a diversas pessoas, ainda mais se tivermos conta pública. E isso nos transforma em alvos fáceis para hackers ou qualquer pessoa com interesse em nossas informações pessoais. Segundo pesquisas, as redes sociais na adolescente são um prato cheio para pessoas mal intencionadas, que muitas vezes são, inclusive, conhecidas pela vítima e se aproveitam da sua ingenuidade para fazer o mal.
Mesmo que o problema não pareça grave, ele nunca deixará de ser uma ameaça. Isso sem falar de outros perigos, como o vício. Certa vez, eu estava em uma aula muito interessante sobre o uso da tecnologia e os seus dois lados da moeda. Realizamos uma pesquisa na sala e descobrimos, para descaso de uns e choque de outros, que os adolescentes daquela turma passavam, em média, mais de 5 horas no celular por dia e alegavam ainda não conseguir viver sem seu dispositivo eletrônico. Gente, isso não deveria ser algo normal. É chocante, desesperador. Quanto tempo de suas vidas as pessoas passam conferindo uma telinha? Isso não vale somente para os adolescentes, mas também para as outras faixas etárias. Hoje em dia, é fato. Nós vemos muito mais crianças concentradas em joguinhos de smartphone do que brincando de pega-pega, como costumavam fazer. A tecnologia pode, sim, ser benéfica em diversos quesitos, para fins escolares, de estudo ou até mesmo para lazer. Porém, precisamos conscientizar a população sobre seu uso. Devemos aproveitar as redes sociais de maneira correta e controlada. Ou quem será controlado por elas e suas eventuais armadilhas seremos nós mesmos. Obrigada a todos pela atenção. Agradecemos a vereadora mirim suplente Emily e convidamos agora a vereadora mirim Caroline Boll, da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, demais vereadores, público aqui presente. Cumprimento também os que nos assistem pela TVL e outros meios de comunicação. A todos, um bom dia. Hoje eu vim falar sobre a minha comunidade que se localiza no bairro Escola Agrícola. No nosso bairro estão sendo implantados alguns projetos, como 100% da pavimentação da rua José Fischer. Eu gostaria que a TVL passasse algumas imagens que eu solicitei para eles. Ali está o nosso posto de polícia, que foi reaberto após ter sido fechado por 2 anos. Pode passar. Ali acabou de ser colocado 2 latões de lixo orgânico reciclável para que trará melhor saúde para a nossa população e conscientização do nosso bairro. E também recebemos 7 pontos de ônibus novos no nosso bairro, na frente da Construcom e vários outros locais que foram reestruturados e eles foram reformados também. E com isso, alguns projetos realizados, a reabertura da base da polícia, como eu acabei de falar, que foi toda revitalizada, pois estava fechada há mais de 2 anos. O vereador Alexandre Matias, o presidente da associação Edson Lourenço, e de toda a dedicação dos comerciantes da Polícia Militar. O presidente da Associação de Moradores, junto com a Polícia Militar, estão implantando a primeira rede de vizinhos do comércio na cidade de Blumenau, pois trará segurança para o comércio em caso de roubos, assaltos, imprevistos ou algum do tipo. Assim será acionada mais rapidamente a polícia, trazendo segurança para o comércio daquela região. Em Blumenau já se encontra aproximadamente 500 ruas com o projeto da rede de vizinhos, sendo a aprovação da comunidade com cerca de 95% de prevenção contra roubos, segundo a Polícia Militar. Gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Matias, o presidente da Associação Edson Lourenço, a Polícia Militar, por esse grande projeto a ser implantado no meu bairro. Parabenizo a iniciativa de todos que participam da segurança de Blumenau. Muito obrigada. Agradecemos a vereadora mirim suplente Emily e a vereadora mirim suplente Caroline pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade.
Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberrão, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome e os demais representantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e pela internet, a todos um bom dia. Meio ambiente, você já ouviu falar dele com certeza, mas você já foi pesquisar o que significa ele e como ajudar ele? Ou melhor, como se ajudar, pois sua vida também depende dele. Bom, irei falar um pouco sobre isso para vocês. Meio ambiente. O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem que existem na Terra, ou em alguma região que afetam os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. O meio ambiente tem diversos conceitos, que são identificados pelos componentes que fazem parte dele. Composições do meio ambiente. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos nos seres humanos ou então nas atividades humanas. O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada que envolve o planeta, formada por gases como oxigênio, gás carbônico, metano e nitrogênio. A litosfera é a camada mais externa do planeta, formada pelo solo e por superfícies rochosas, também conhecida como crosta terrestre. A hidrosfera inclui todas as águas do planeta, rios, mares, lagos, oceanos, etc. A biosfera é a camada referente à vida, engloba todas as atividades que existem na Terra. Como podemos preservar o meio ambiente? Existem vários tipos de meios, como evitando todo tipo de poluição nas águas e rios, mares, oceanos e lagos, separando o lixo orgânico do lixo reciclável, fazer consumo consciente de águas e energias elétricas, evitar desastres ecológicos como queimada, derramamentos de óleo nas águas, desmatamentos e morte de animais. Pode diminuir os gases poluentes, usar energias reaproveitáveis e renováveis como solar, eólica e hidrelétricas. Diminuir o consumo de alimentos e produtos industrializados, usar meios de transportes alternativos como bicicleta e transporte público, construir casas que sejam preparadas para o uso de energias alternativas e renováveis. Reciclar o lixo. O que é certo ou errado de fazer na hora de reciclar? O lixo seco é reaproveitável, como papel, plásticos, metais e vidros. Lixos úmidos, orgânicos, é descartável para que possa virar adubos, alimentos, bebidas, plantas e papéis molhados. Guardanapo sujo de gordura ou batom não é reciclável. Caixa de papelão suja de gordura, se estiver suja, ela não é reciclável. Papel higiênico não é reciclável. Não é recomendável lavar os lixos antes de enviar para reciclagem, se for lavar com água de reuso. Cestos coloridos não ajudam na hora de reciclar. O certo é separar o lixo molhado do lixo seco. Fonte: Sandro Mancini, especialista em reciclagem de resíduos sólidos. Eu decidi trazer o assunto aqui, pois sei que o nosso mundo está correndo um perigo, e nossas vidas também. Sei que o mundo já não tem mais capacidade de se recuperar sozinho de todo esse estrago que está sendo feito pelo ser humano. Mas sei que se nós nos unirmos e conseguiremos recuperar, nem que seja uma parte desse estrago que está sendo feito. E deixo aqui um pensamento: saiba diferenciar o que você quer do que você precisa. Pequenas mudanças fazem toda a diferença no cotidiano do nosso planeta. E a pergunta que vale ouro: o que você faz para ajudar o planeta Terra? Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente Efraim Caleb Mertens, vereadores mirins, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistem pela TVL. Um bom dia. Hoje irei falar sobre bullying, uma das coisas mais faladas em redes sociais. Bullying é um termo da língua inglesa, bullying valentão, que se refere a todas as formas de atitude agressiva, verbais ou física, internacionais ou repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exitadas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com mais objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizada dentro de uma relação desigual ou de força ou poder. Bullying se divide em duas categorias: bullying direto, que é forma comum entre os masculinos, e bullying indireto, sendo uma forma mais comum entre mulheres e crianças, sendo característica isolamentos sociais da vítima. Geralmente, a vítima teme o agressor em razão de ameaças ou mesmo concretização da violência física ou sexual, ou perda dos meios de subsistência. O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual a pessoa interage, tais qual a escola, faculdade, universidade, família, mas pode ocorrer também no trabalho e entre os vizinhos. Há uma tendência da escola não admitirem a ocorrência do bullying entre alunos, ou desconhece o problema, ou se nega a enfrentá-lo. Esse tipo de agressão geralmente ocorre em áreas onde a presença de supervisão de pessoas adultas é mínima ou inexistente. Então, inclui-se o bullying, os apelidos criados para humilhar os colegas. As pessoas que testemunham bullying, na grande maioria, são alunos que convivem com a violência e silenciam com razão de temerem e tomar a próxima vítima do agressor. No espaço escolar, quando não ocorre uma efetiva intervenção contra o bullying, o ambiente fica contaminado e os alunos, sem exceção, são afetados negativamente, experimentando sentimentos de medo e ansiedade. As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima, tendo a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar cometer o suicídio. O autor das agressões geralmente são pessoas que têm pouca empatia, pertencente a famílias desestruturadas e que os relacionamentos efetivos entre seus membros tendem a ser caso precário. Por outro lado, o alvo dos agressores geralmente são pessoas pouco sociais, com baixa capacidade de relação baixa capacidade de acessar atos prejudiciais contra si e possuem fortes sentimentos de integração, que se impede de solicitar ajuda. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com os alunos das escolas públicas e particulares revelou a humilhação típicas de bullying são com os alunos do 5ª e 6ª séries. As 3 cidades brasileiras com maior índice de prática de bullying são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Os atos de bullying ferem principalmente constitucionais respeito e dignidade das pessoas humanas e ferem o Código Civil, que determina com todo ato ilícito que causa dano a outrem gera deve de indenizar. O responsável pelo ato de bullying pode também ser enquadrado no Código da Defesa do Consumidor, tendo em vista que todas as escolas prestam serviço dos consumidores e são responsáveis pelos atos de bullying que ocorrem dentro do estabelecimento de ensino ou trabalho. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos.
quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, demais integrantes da mesa diretora, colegas mirins, autoridades e plateia aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet, boa tarde. Dia. O assunto que trago para essa casa hoje é de extrema importância para todos nós, visto que nos afeta de um jeito direto. Mas, ao mesmo tempo, ele não é muito falado sobre. Esse assunto é a mudança climática, mas vamos começar pelo básico, que é a diferença entre tempo e clima. Tempo pode mudar em questão de dias ou horas. Um exemplo é de manhã, quando acordamos está um pouco mais frio, e de tarde já está calor. O clima pode levar centenas ou até milhares de anos para se modificar. A mudança climática é, em suma, o fato de que, pela ação da nossa sociedade, estamos influenciando o clima. Ele está mudando de forma muito mais rápida e irregular, e assim grandes consequências acontecem todo o tempo. A emissão de dióxido de carbono, especialmente, tem papel significativo nessa mudança. Ela também está relacionada diretamente ao efeito estufa, que, novamente, está ligado à mudança climática. São diversas atividades humanas que acontecem todos os dias que colaboram nessa emissão. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural para gerar energia. Transportes e atividades industriais, agropecuária e o desmatamento. Hoje em dia, os níveis de dióxido de carbono se encontram sendo 405 partes em 1 milhão. Em 1994, quando foi feita uma das primeiras medições, esse nível se encontrava em 357 partes por milhão. Mesmo sabendo disso, continuamos a realizar todas essas ações. Mesmo assim, o equivalente a 40 campos de futebol são desmatados a cada minuto. E mesmo assim, quase 50% das árvores do mundo todo foram derrubadas no último... Vereadora Mirim Júlia, concede o à parte para a vereadora Desculpa, Miriana. concedo. Então, eu quero... Tá. Com a palavra em à parte, a vereadora Mirim Ana Soares Ribeiro. Então, eu quero parabenizar o seu assunto, porque nós são 3 vereadores mirins que estamos trabalhando nesse projeto também do Carbono Zero para ajudar o meio ambiente e fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais. Então, eu quero parabenizar o seu assunto de trazer aqui e falar mais sobre ele mesmo. Muito obrigada. Foi exatamente nessa pesquisa que me veio esse tema e eu achei ele super importante. Muito obrigada. Continuando. Mesmo assim, quase 50% das árvores do mundo todo foram derrubadas nos últimos 100 anos. Se esse ritmo for mantido, futuras gerações não vão chegar a conhecer a floresta amazônica, mas talvez um grande deserto, e escutarão histórias sobre toda a vida que já existiu ali, e sobre como, pela nossa própria ganância, destruímos aquilo que nos mantém vivos. Tudo isso contribui para o acúmulo de carbono na atmosfera, que contribui também para o aumento de temperatura. O aumento de temperatura, novamente, contribui para o derretimento das geleiras e calotas polares, que nos leva até o aumento do nível do mar. Vamos com um pouco mais de calma. As geleiras e calotas têm um período durante o ano onde elas derretem e congelam novamente. Isso é normal. O que não é normal é que elas estão derretendo cada vez mais e congelando cada vez menos. Em um total, em um ano, aproximadamente 413 trilhões de quilogramas de gelo derretem. Gelo antigo e grosso, maciço, que não vai se reconstruir em um inverno ou 2. Foram centenas de anos que formaram essas calotas e elas estão sendo perdidas. O que nos leva ao aumento do nível do mar. Com o derretimento desse gelo, esse nível aumenta, e as consequências são imensas, visto que cidades costeiras serão fortemente afetadas, o que mudará a vida nos lugares como um todo. Uma lista recente dos países que serão mais afetados por isso traz China, Índia e Bangladesh como os 3 primeiros, e o Brasil se encontra na 10ª posição. Além de cidades costeiras, ilhas inteiras podem ser perdidas. Ilhas com habitantes e espécies nativas que não são encontradas em outro lugar. Perderemos parte da história e cultura da humanidade. Desde 1900, o nível do mar no mundo inteiro já aumentou 20 centímetros. Essa é uma realidade que está acontecendo e, mesmo assim, ela não é falada sobre. Ao redor do mundo inteiro acontecem desastres naturais causados pela mudança climática. Incêndios são cada vez mais difíceis de apagar. Famílias veem suas casas serem arrastadas pela água na sua frente por conta de inundações. Crianças são obrigadas a usarem máscaras para se proteger da poluição durante o caminho para a escola. Temos invernos mais rigorosos, verões mais quentes, flores desabrocham mais cedo e os padrões de plantio não são mais os mesmos. Nas nossas maiores fantasias, encontramos outro planeta, perfeito para ser um novo lugar onde a humanidade pode viver, uma nova Terra. Mas para quê, se acabaremos por totalmente destruir ela novamente? Estamos assim acostumados a acabar com o lugar onde vivemos?
É impossível continuar a ignorar essa realidade do jeito que vem acontecendo. Precisamos abrir os olhos e aceitar que, do jeito que continuamos a matar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, estamos matando a nós mesmos também. Tomar consciência e fazer o máximo para reverter a situação do melhor jeito possível. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tales Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Observando os olhares dos senhores e senhoras vereadores mirins, vejo um certo brilho no olhar de vocês. Brilho este aceso, que significa o desejo, ou seja, a vontade de aprender e enfrentar desafios ainda maiores. Sou grata a Deus por permitir que eu faça parte de tão seleto grupo pertencente a esta legislatura mirim. E obrigada aos nobres colegas pelo apoio e amizade. No meu discurso de hoje, eu pretendo a urgente responsabilização da concessionária BRK em relação aos danos causados nas ruas de nossa cidade, pois após a implementação da rede de captação de esgotos em alguns bairros, digo ainda de suma importância ao meio ambiente e à saúde pública, pois as vias estão em condições caóticas com várias rachaduras e buracos, em alguns locais ficando intransitáveis, inclusive causando danos a veículos e a usuários das vias, pois entendo que a responsabilidade da BRK. Diante do exposto, solicito ao senhor prefeito que exija da referida concessionária a tomada urgente de medidas para que possa retificar e consertar os danos causados nas vias danificadas na cidade. Cito ainda uma frase de William Shakespeare: o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito, sabendo ainda que terei apoio dos nobres colegas vereadores mirins. Obrigado, que o arquiteto do universo os abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Em especial, cumprimento a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen. Quero saudar também a presença do meu pai, Edson, da minha tia, Regina, e da minha prima, Stephanie. Hoje, gostaria de falar sobre a importância da leitura. Sabemos que nos dias atuais, o hábito da leitura acabou ficando de lado, sendo substituído pela televisão, pelo computador, videogames e os smartphones. No Brasil, o Dia do Leitor é comemorado em 7 de janeiro. E segundo o Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. A leitura é uma das formas mais antigas e eficientes para adquirir conhecimento. Muitas pessoas pensam que ter o hábito da leitura é uma coisa chata, monótona. Esse pensamento está completamente errado, pois ler revistas, gibis e livros ajuda a melhorar o raciocínio, que pode nos auxiliar a resolver uma conta de matemática, por exemplo. Mas também, ler ajuda a aumentar nosso vocabulário, fazendo desenvolver a nossa escrita e a interpretação de textos. Por isso, somente escreve bem quem lê bastante. Existem vários gêneros literários, cada um com seu diferencial. Temos o gênero lírico. Nele se encaixa a poesia, a sátira, o hino, entre outros. Essas modalidades líricas exprimem os sentimentos e as emoções. Um exemplo de poema é de Álvares de Azevedo, que diz o seguinte: amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Temos também os gêneros narrativos, onde o autor estrutura uma história. A história pode ser de romance, como o livro A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green,
E temos as histórias de fantasias, como Harry Potter, escrito por J.K. Rowling, e as Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis. Outro gênero literário é o dramático. Fazem parte dessa modalidade a farsa e a tragédia. Um exemplo é o livro Hamlet, escrito por William Shakespeare. Muitas pessoas querem começar a ler, mas não sabem como criar o hábito de ler. Basta começar por um assunto que agrade, seja moda, jogos, história, entre outros. Devemos reservar um horário todos os dias para lermos, de preferência antes de dormir, pois trará mais tranquilidade e também melhorará a fixação da memória durante o sono. Com a palavrinha à parte, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Então, eu quero também parabenizar esse tema e que é a coisa de que todo mundo diz, ler é chato, é entediante. E de verdade, isso não é. A única coisa que tem que acontecer é, como você disse, encontrar um gênero que lhe agrade, porque é impossível. São mundos incríveis que são apresentados por páginas e palavras juntas. É apaixonante, de verdade. Então, esse é um tema muito importante. Obrigada por trazer ele até essa casa. Continuando. O hábito da leitura deve ser incentivado desde bem cedo, quando ainda somos crianças. Os resultados virão lá na frente, com melhor desempenho na escola e adultos mais seguros e bem preparados. Para os estudantes, a leitura pode ajudar a relaxar. Deve ser incluída um horário no estudante, um momento voltado para a leitura. Para os estudantes que prestam o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o hábito da leitura é fundamental, pois a leitura ajuda na compreensão, interpretação e no raciocínio, ajudando os estudantes. Com a palavrinha à parte, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos. Gostaria de parabenizar e dizer que, como a sua escola está aqui, pedir que ajudem no nosso projeto de arrecadação de livros e agradecer por trazer esse assunto, porque, como todos sabem, quem lê não só lê no lugar, a gente viaja. E é uma coisa muito importante para o nosso crescimento também e para a nossa vida. E parabéns pelo assunto. Ajudando os estudantes a compreender os enunciados para não serem enganados por pegadinhas ou confundir o que é pedido na questão. Um livro pode nos levar para mundos ou países diferentes, sem sair de onde estamos. Um livro pode fazer várias emoções, boas ou ruins. Um livro traz vários personagens, histórias e fins. Para finalizar, deixe um pensamento de Érico Teixeira. A leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Você já parou para pensar na importância das palavras que circundam o nosso dia a dia? Dentre tantas opções, tomei a liberdade de selecionar uma que tem se destacado bastante atualmente: resiliência. Conforme sua definição, resiliência nada mais é do que a capacidade de superar as adversidades, transformando os momentos em oportunidades para aprender, crescer e mudar. E o que isso tem a ver conosco? Tudo, eu diria. Estamos sempre lidando com alguma dificuldade, seja ela escolar, competitiva, uma perda, entre outras. Precisamos ser resilientes para amadurecer emocionalmente, a fim de superar os conflitos e restabelecer o que éramos antes. O termo resiliência abrange várias áreas da vida. Na ecologia, por exemplo, identifica um sistema que é capaz de retornar o seu equilíbrio após uma perturbação. Na física, é a capacidade que um corpo tem, ou um objeto, para ser submetido a uma grande pressão, podendo sofrer uma ruptura. Contudo, é possível se restabelecer, ou seja, voltar a seu estado normal. Na administração, a resiliência está na adaptação das mudanças. Na psicologia, o vocábulo refere-se ao enfrentamento das próprias lutas, medos e crises existenciais.
Falar sobre resiliência não poderia atingir o efeito desejado sem mencionar Nelson Mandela, que mesmo depois de 30 anos de prisão, sem o direito de ver a família, por acreditar na África negra, não perdeu sua brandura, sua essência, beleza ou ideal. Não se tornou mesquinho por ser tratado com mesquinhez. O que me faz concordar plenamente com Sérgio Cortella quando me afirma que 10% de nossa vida é o que acontece conosco, e 90% refere-se às nossas reações aos 10% de nossa vida. Devemos ser flexíveis sem quebrar, e se quebrarmos, se chegarmos ao fundo do poço sem saber o que fazer, uma boa receita para reconstruir é parar de cavar. Os maiores cavadores são os pensamentos negativos. Por isso é preciso reprogramar nossa mente, nosso coração, bem como a forma de encararmos aquilo que chamamos de problema. Obrigado pela atenção. Com a palavra é o vereador mirim, Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. No dia 11 de abril, o 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau estará fazendo 80 anos de criação. Então, hoje, eu estarei falando da importância e da valorização do 23º Batalhão de Infantaria. Criado em 1939 como o 32º Batalhão de Caçadores, a unidade vem cumprindo sua missão, seja na defesa da pátria, na manutenção dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, bem como exercendo papel fundamental no apoio à defesa civil nas áreas afetadas pelas constantes enchentes e deslizamentos do Vale do Itajaí. O 32º Batalhão de Caçadores participou de importantes acontecimentos da vida nacional, destacando-se a contribuição com contingente de 538 militares para a formação da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram bravamente na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas na República Social Italiana, para libertar o povo italiano, sendo que 6 de seus valorosos soldados morreram nos campos de batalha. Por isso que devemos valorizar os nossos bravos heróis que lutaram nos campos de batalha, pois lutaram pelas nossas famílias e pelo povo brasileiro. Em 1983, o 23º Batalhão de Infantaria participou ativamente, marcando sua história no apoio às vítimas da enchente de 1983, a qual teve a duração de 32 dias, do dia 5 de julho ao dia 5 de agosto, quando o rio Itajaí-Açu atingiu a marca de 15,34 metros, no dia 9 de julho. Com a palavra em a parte, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, vereador Matheus, eu parabenizo você por esse tema que é de extrema importância, que é sobre o Exército Brasileiro, pois esses nossos verdadeiros heróis da nação têm um papel muito importante. E então, acho de extrema importância que você traga esse tema aqui para essa casa para discussão. Obrigado pela parte, Gabriel. Continuando, nesses 32 dias, os militares salvaram milhares de pessoas da enchente, enviando apoio médico, oferecendo abrigo, alimentos, entre outros, fazendo um ótimo trabalho. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que não conhecem a história linda do nosso batalhão de infantaria e ficam sentados na poltrona, mexendo no celular, só criticando sem ao menos pesquisar a história linda do nosso 23º Batalhão de Infantaria, que desde 1939 vem fazendo um ótimo trabalho, ajudando nós cidadãos blumenauenses. Obrigado pela atenção. Obrigado pelas palmas. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos.
Quero cumprimentar o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, aos demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente e os que nos acompanham pela TVL e pela internet. Um bom dia. Acredito que pelo menos um de nós já se deparou com uma adolescente grávida. Ver essas meninas hoje em dia está sendo cada vez mais frequente. Vemos isso na rua, no shopping, no mercado ou até mesmo em nossas próprias escolas. Isso, infelizmente, já faz parte da vida de muitas meninas. Antes de eu começar a fazer minha pesquisa, eu quis saber o que meus colegas achavam sobre o assunto. Então, fiz a seguinte pergunta para eles. Qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça ao ver uma adolescente grávida? Bem, essa pergunta foi feita no status do meu WhatsApp, um lugar onde literalmente só tem pessoas na qual eu conheço e muitas delas convivo diariamente. E eu fiquei muito chocada com as respostas que recebi. É óbvio que eu estava ciente que nem todas as respostas seriam iguais às minhas, mas acho que eu não me preparei o suficiente. Anotei as que mais me chamaram a atenção. Já é normal aqui na minha cidade. Com certeza não deve ter pai nem mãe para fazer uma coisa dessa. Não soube se cuidar, uma criança cuidando de outra. Como que teve coragem de fazer isso sabendo dos riscos? Sabia o que estava fazendo, fez porque quis. Foi fazer com qualquer um. Entre muitas outras respostas de tão baixo calão que são, não podem fazer parte desse discurso. Mas agora, sem dúvida, que mais me chamou a atenção. Não por ser a certa, até porque são só pontos de vista, mas sim pela explicação de uma amiga que me deu a opinião dela. As pessoas julgam friamente essas meninas sem saber realmente o que aconteceu. Existem várias possibilidades para isso ter ocorrido. Devemos lembrar que, na maioria das vezes, essas garotas não têm estrutura nenhuma dos pais. Elas não recebem as informações básicas sobre o assunto, nunca ouviram isso nas suas escolas. E também devemos lembrar que muitas delas fazem o ato com seus parceiros, pessoas que elas confiam. Lógico que algumas delas são deixadas pelo mesmo, mas não devemos generalizar. Com a palavrinha à parte, a vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos. Quero te parabenizar por esse assunto que é bem pouco tocado e que deveria ser mais conversado, não só aqui, mas nas escolas, nas famílias. Eu tenho como exemplo a minha mãe. E eu já vi pessoas falando que isso é falta de estudo ou qualquer coisa do tipo como um preconceito. Então, acho muito importante o assunto que você trouxe e queria te parabenizar. Obrigada, Francine. Depois dessas chocantes respostas e argumentos, eu fui atrás de fatos. Pois bem, hoje em dia a gravidez na adolescência ocorre entre meninas de 10 a 19 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A adolescência é o período da vida rica de manifestações emocionais, caracterizado por mudanças de valores e dificuldade. A gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa no ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e suas famílias, alterando drasticamente suas rotinas, afetando nos estudos, nos lazeres e na vida social. Mais de 7 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do mundo, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. O Brasil tem mais de 20 milhões de adolescentes com idade entre 12 a 17 anos, sendo que cerca de 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária. Em uma pesquisa feita pela ONU, o Brasil tem mais de 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. E esses são só alguns dados sobre a gravidez na adolescência no Brasil e ao redor do mundo. Além disso, a gravidez dessas jovens pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe e do filho. Muitas dessas adolescentes abandonam os estudos para cuidar de seus filhos, ou também por vergonha do questionamento dos seus colegas. Isso aumenta os riscos de desemprego e dependência econômica dos familiares. Esses fatos contribuem para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar. Além disso, a ocorrência de morte na infância é alta em filhos nascidos de mães adolescentes. A falta do acompanhamento no pré-natal também contribui para os adolescentes que não recebem informações adequadas em relação à importância da amamentação e sobre a vacinação da criança. E não dá para falar sobre gravidez na adolescência sem citar um pouco sobre o aborto, até porque a quantidade de adolescentes que se submetem a abortos inseguros é grande. Aborto é crime no Brasil, sendo previsto nos artigos 124 a 127 do Código Penal. Suas penalidades são relativas. O aborto envolve questões morais, ética, religiosa e outras que tornam o assunto muito complexo e polêmico.
É muito importante saber dos riscos que representam para a saúde da mulher e das consequências que isso pode trazer para o resto da sua vida. Depois de todos os assuntos e informações coletadas, eu penso, qual será o melhor jeito de prevenir isso? Pense em como as informações desse assunto vão chegar nos ouvidos dos jovens. A adolescência é um momento de formação escolar e de preparação para o mundo do trabalho. A ocorrência de uma gravidez nessa fase significa o atraso ou até mesmo a interrupção desses processos, o que pode comprometer o início da carreira ou o desenvolvimento profissional. A única forma de combater isso é com acesso à informação sobre a conscientização e a orientação para o uso de contraceptivo nas escolas. Tudo isso só será possível através de associações e ações educacionais e de saúde pública. Além do mais, não basta ter informação se o acesso a uma consulta ou um aconselhamento ou a uma cartela de camisinhas é trancado. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Falarei sobre a Profamília, Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense. Em minha concepção, é um assunto que precisa ser mais abordado, pois o projeto tem como iniciativa ajudar crianças, adolescentes e idosos. Seu objetivo é proporcionar à comunidade lazer e a prática de modalidades, como dança, capoeira, balé, violão, judô, entre outros. Esses programas funcionam internamente e externamente, atendendo cidadãos de nossa cidade. Todas as atividades que o programa proporciona para a comunidade são gratuitas e crianças, adolescentes e idosos podem optar por mais de uma atividade. O violão e o violino, por exemplo, fazem parte do material utilizado. Um dos objetivos do projeto é tirar jovens das ruas para evitar o uso de drogas em nossa sociedade. Pois, como nós sabemos, a facilidade do uso desses malefícios está cada vez mais alta. Devemos incentivar jovens e idosos a praticar cada vez mais esportes e atividades que os beneficiam em sua qualidade de vida. No dia 19 de março, foi comemorado o aniversário de 14 anos da Fundação e Bem-Estar da Família Blumenauense. Peço que a TVL passe as imagens. A solenidade foi realizada na sede de instituição, localizada na Rua Itapiranga, número 368, Bairro Velha, às 9h30. Fui convidada para representar a Câmara Mirim neste evento pela coordenadora de marketing do programa, senhora Rosete de Jesus Rosa Bueno, sendo que já havia trabalhado na Câmara Mirim. Gostaria de fazer uma parte. Com a palavra em a parte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Eu gostaria primeiramente de parabenizar por esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante, porque, como você falou, trata-se de pessoas como idosos, alunos e crianças e adolescentes irem no seu contraturno praticar esportes. Mais atrás, em acho que 2014 e 2013, a Profamília ela atendia mais os alunos e adolescentes, certo? Meu irmão, meus primos e muitos amigos meus faziam a Profamília. Isso para eles era um contraturno muito bom, que eles saíam direto da escola, iam para a Profamília, se divertiam e tinham o horário do lanche. Então, assim, eu acho que depois que a Profamília
começou a ser mais pro idoso, eu acho que alguns adolescentes que faziam acabaram meio que se distanciando disso. E eu acho que a Profamília devia ter mais, tipo, fazer mais para os jovens, para a juventude, porque eu acho que acabou isso. É muito pouco alguns jovens ir para a Profamília agora no contraturno da escola. Mas eu quero te parabenizar por esse assunto, porque é um assunto muito importante. Obrigado. Obrigada. Com a palavrinha à parte, a vereadora mirim Camila Coelho. Eu gostaria de parabenizá-la pela sua iniciativa, pois este programa é bem legal e importante mesmo. Eu mesma já participei da Profamília, eu fazia dança folclórica, e é muito legal mesmo que você trouxe essa ideia para cá. Obrigada. Então, José, é que assim, a Profamília, ela tinha bastante iniciativa com os jovens e tudo mais, só que ela quis aumentar o número para os idosos, mas não que ela deixou de atender os jovens, ela continuou atendendo, só que diminuiu porque jovens de hoje em dia estão procurando mais o uso de drogas do que outra coisa. Então, temos que conscientizar mais os jovens de participar dos projetos do que a sociedade em si praticar o uso de drogas. Isso que falta na sociedade hoje em dia. Tanto a Fundação e Bem-Estar da Família Blumenauense, como a Câmara Mirim, existem outros projetos em prol do bem-estar da comunidade blumenauense. Muito obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial os alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que muito nos honram com sua presença, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos, um bom dia. No meu discurso de hoje, irei tratar sobre o ofício do Gabinete do Presidente do CETERB, número 163, de 2019. Esse ofício trata do funcionamento do trânsito para o embarque e desembarque nos colégios Bom Jesus Santo Antônio, Sagrada Família e Barão do Rio Branco. O ofício fala de como o trânsito deve ser organizado na Rua 7 de Setembro e nas suas transversais. Também fala de que forma será fiscalizado e sobre a participação de cada colégio nesse processo. Parabenizo o CETERB pela consciência da educação no trânsito, pois haverá agentes de trânsito para orientar os motoristas nos primeiros dias e só após esse período que serão multados os irregulares. Porém, uma coisa que não foi pensada nessa organização dos trânsitos foram os ciclistas. O projeto de humanização do trânsito escolar, como é chamado o ofício, fala em dividir a pista em 3 partes, porém, em nenhuma é garantido o trânsito ciclista. Conceda a parte. Com a palavrinha à parte, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro. Obrigada. Então, eu também achei muito interessante essa parte do CETERB proporcionar para as 3 escolas que estão sendo feitas, que é Barão, Sagrada e Bom Jesus, esses cones para facilitar. Só que assim, no papel ficou ótimo, ficou excelente. Só que nós que estudamos lá, sinceramente, não funciona. Ficou horrível o lugar que colocaram os cones, ficou horrível o acesso a eles. Enfim, no Sagrada ficou assim, na Rua do Glória, como eles falam. Então, assim, sinceramente, quem passa ali todos os dias não ajudou em nada, só atrapalhou o trânsito. A minha diretora, a irmã, ela pegou e falou assim para mim: o CETERB falou que o Sagrada está com um trânsito excelente e tudo mais. Ele pode estar com um trânsito bom no ponto de vista deles, porque quem passa ali não consegue dirigir, não consegue fazer nada, porque o trânsito não mudou em nada, só piorou. Muito obrigada. Agradeço pelas suas palavras, vereadora Ana, e agora concedo a parte à vereadora Júlia.
Com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Certo. É que nem a Ana falou, essa ideia no papel é um ótimo projeto, só que talvez na execução realmente prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, porque o trânsito ele varia bastante, principalmente nas horas de deixar os filhos na escola e de trazer esses filhos para casa, ele varia bastante. Então, são muitos detalhezinhos pequenos que tem que realmente prestar atenção neles. E na Barão, eu consigo sentir que os alunos eles acabam indo para mais longe de onde eles deveriam realmente ser buscados por causa desse trânsito. Então, eles acabam parando em ruas ou antes ou depois, onde fica mais fácil para os pais entrarem. Então, é realmente ver mais esses detalhes para fazer um funcionamento melhor desse projeto. Agradeço pelas suas palavras, vereadora Júlia. Então, continuando. No primeiro dia de funcionamento dessa organização, gerou-se filas de carros que iam da Rua Presidente John Kennedy até a Rua Ney Deck, colocando a teste essa organização que, na minha visão, deve ser reelaborada. Acredito que, pelo menos, uma dessas 3 pistas pode ser compartilhada com o aluno ciclista, que quase sempre possui dificuldades para atravessar a rua e conseguir acessar o colégio. Mesmo possuindo alguns efeitos, esse projeto ajudará muito com a fluidez do trânsito, que com certeza facilitará a vida dos motoristas que passam pela região. O ofício é assinado pelo presidente do CETERB, Marcelo Schrub, a quem gostaria de parabenizar pela iniciativa, juntamente com os representantes do colégio. Gostaria de ressaltar que essa organização do trânsito, feita pelo CETERB, deveria ser realizada em todas as escolas do município de Blumenau, para assim evitar congestionamentos e trânsito desnecessários nas regiões das escolas. Para que isso ocorra, sugiro aos vereadores mirins para que elaborem requerimentos a fim de que o mesmo aconteça em suas respectivas escolas, para que assim tenhamos um trânsito organizado ao redor das escolas. Por fim, volto a parabenizar o CETERB pelo ato que facilitará o trânsito na região. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim, Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Rollenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins, quem nos acompanha pela internet e pela TV Legislativa, um bom dia. Blumenau, você conhece a história dessa linda cidade? Tudo começou em 1850, quando Hermann Bruno Otto Blumenau obteve do governo provincial uma área de terra de 2 léguas para estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Em 2 de setembro de 1850, 17 colonos chegaram ao local onde hoje se ergue Blumenau. Muitos imigrantes atravessaram o Oceano Atlântico em veleiros particulares, e assim foi crescendo o número de povoadores e agrícolas. No princípio, a colônia era de propriedade do fundador, Dr. Blumenau. Em 1860, o governo imperial encampou o empreendimento e Dr. Blumenau foi mantido na direção até a elevação da colônia à categoria de município em 1880. Em poucos anos, Dr. Blumenau fez da colônia um dos maiores empreendimentos colonizadores da América do Sul, criando um importante centro agrícola industrial influente na economia do país. Blumenau possui costumes e tradições únicos. Primeiros colonizadores alemães, depois italianos e poloneses também. Recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas, descendentes de portugueses, mas mesmo assim, a principal cultura é alemã e italiana. A cidade de Blumenau tem cerca de 350 mil habitantes, segundo o IBGE de 2018. Com a palavra em parte, o vereador mirim, Matheus Feliciano de Azevedo. Eu gostaria primeiramente de
parabenizar você pelo seu tema, porque realmente é importante nós sabermos a história, né, da nossa cidade maravilhosa que chama Blumenau. E é isso, importante mesmo. Parabéns pelo seu tema. Muito obrigada. Continuando. A cidade possui um alto IDH. Dentre os mais elevados do Brasil, a cultura germânica subsiste em escolas com ensino de língua alemã. As festividades inspiradas nas tradições da Alemanha, como o Oktoberfest Blumenau. Essa é a história desta linda cidade. Fico muito feliz em poder trazer este tema hoje nesta casa. Obrigada pela atenção. Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público aqui presente, também aqueles que nos assistem à TVL. A todos, um bom dia. Hoje venho aqui falar sobre o ginásio de esportes da Escola Municipal General Lúcio Esteves. Minha escola necessita de algumas melhorias, porém a urgência é a quadra de esportes. Ela está precária, com rachaduras, lâmpadas queimadas, falta de tacos no chão. E para piorar a situação, as calhas foram furtadas, contribuindo ainda mais com o problema que ela tem. Quando chove, a quadra fica muito molhada. As goteiras afetam os alunos na aula de educação física, atrapalhando o desenvolvimento das aulas. Também, nossos materiais estão antigos e bem usados, e precisam ser trocados. A escola já entrou em contato com a Prefeitura no dia 4/12/2018. Inclusive, o vereador Adriano Pereira fez um requerimento pedindo a reforma da quadra. O protocolo tramita no Ministério de Esportes, mas até o momento sem solução. Com a palavra em parte, a vereadora mirim suplente, Emery. Eu queria parabenizar a sua iniciativa, porque essa é uma coisa que eu percebo em muitas escolas, o problema das coberturas. Inclusive, no meu projeto para eu tentar ser vereadora mirim, quando a gente começou a apresentar nas escolas, eu mencionei esse tema, porque muitos alunos ficam privados de ter aula de educação física, justamente quando está chovendo, as goteiras afetam muito esse problema. Então, parabéns. Obrigada. Continuando. O protocolo tramita no Ministério de Esportes, mas até o momento sem solução. Peço a colaboração do poder público para agilizar essa obra, pois é o espaço em que nós alunos usamos para a educação física. Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar, primeiramente, a vice-presidente Francine Eduarda dos Santos, demais membros da mesa diretora, autoridades, colegas vereadores mirins, quem nos acompanha pela TVL e público aqui presente. Uma boa tarde a todos. Hoje irei falar sobre um tema que considero muito relevante, o esporte na formação de indivíduos. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, em 2013, 46% da população brasileira é sedentária. Como mostram as pesquisas, a população brasileira, infelizmente, não tem uma consciência da importância do esporte na formação física, psicológica e comportamental do indivíduo. Por esses motivos, a educação física faz parte de um currículo escolar. Podemos citar alguns dos vários benefícios no esporte na vida das crianças, como, por exemplo, o trabalho em equipe. Vários esportes são praticados em equipe. Futebol, basquete e vôlei são exemplos. É muito importante que a criança e adolescentes saibam trabalhar juntos. Essa qualidade é muito valorizada no mercado de trabalho. Em Blumenau,
Concedo a parte ao vereador Gabriel. Bem, eu também considero muito importante esse tema dos esportes nas escolas, que com certeza deve ser tratado. Porém, como foi já abordado anteriormente pela vereadora Yasmin, muitas escolas têm problemas com quadras e não têm espaço para dispor disso. Porém, não deixa de ser um tema que não deve, porém deve ser um tema que deve ser tratado. Então, parabenizo ao vereador por trazer esse tema a essa casa. Concedo a parte ao vereador José Alexandre. Primeiramente, eu quero te parabenizar por esse assunto, porque eu acho que alguns dos jovens e adolescentes das escolas, o professor de educação física passa um tema, um tipo de esporte, a pessoa não gosta, ela acaba não praticando. Então, eu acho que, tipo assim, há um tipo de desinteresse de alguns alunos das escolas em praticar esporte, sendo que essa é uma coisa de comunicação tipo, da pessoa com o esporte, de ela ter saúde sempre, e sempre estar bem, não ter muitos problemas com a saúde. Eu quero te parabenizar porque esse assunto é muito importante, tratar-se aqui e levar para as pessoas de fora e nas escolas também. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado e concedo a parte ao vereador Gabriel. Eu queria parabenizá-lo pelo tema, porque eu conheço um amigo meu, cuja escola eu não me recordo o nome, onde a quadra de esportes deles é de areia e não é coberta. Ou seja, quando chove, molha, eles não conseguem ter aula de educação física, o que prejudica muito como é que eles vão ter a manhã deles. Verdade. Agora, continuando. Em Blumenau, temos uma competição entre escolas chamada os Jogos da Primavera, que é organizada pela Fundação Municipal de Desporto, FMD, e pela Secretaria Municipal de Educação. Esta competição reúne mais de 8.000 alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, e ocorre todos os anos. Acho muito importante a ocorrência dessa competição, pois acaba motivando os alunos e professores a se envolverem com o esporte. Agora, respondendo à parte do vereador Mirim Gabriel e também do outro vereador Mirim Gabriel, acredito que o poder público deveria investir mais no esporte nas escolas, deveria melhorar quadras, deveria fornecer os materiais necessários para a prática de exercícios, ter um número adequado de professores de educação física de acordo com o número de alunos na escola, e assim incentivando os alunos à prática desses esportes. Enfim, o esporte é de extrema importância, e seus benefícios são físicos, psicológicos e comportamentais. O esporte deve ser considerado um formador de indivíduos mais preparados para a vida. Obrigado a todos. Devolvo a palavra ao vereador Mirim Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, o público aqui presente, a minha suplente Janiara, as minhas colegas e aos que nos acompanham pela TV Legislativa ou por outros meios de comunicação. Um bom dia a todos. Me apresento aqui hoje para comentar sobre um tema muito triste, pelo menos para mim, o abandono de animais. É um triste acontecimento que vem crescendo a cada ano. Muitos animais domésticos são abandonados e até mesmo maltratados atualmente. Se pararmos para pensar quantos animais vemos abandonados nas ruas ou até mesmo próximo à nossa casa, ficaremos assustados pela grande quantidade. Os principais motivos do abandono de animais são rejeição à fêmea com cria de filhotes ou aqueles que ficam velhos ou doentes, proprietários que viajam ou mudam de residência e deixam seu pet para trás, cão que cresce e fica com um porte muito grande ou torna-se barulhento ou fica feroz.
dificuldade de convívio pela presença de crianças no lar, alergia a pelos, entre outras causas. Este é um crime que ocorre silenciosamente. Muitas pessoas aproveitam a companhia de um animal de estimação e não pensariam nem por um segundo na possibilidade de se desfazer dele, pois muitas vezes é considerado como parte da família. Com a palavrinha parte, a vereadora mirim Adriele de Mello. Abandono de animais é crime, né? O difícil é que, muitas pessoas não pegam e tiram os animaizinhos da rua, mas pelo menos acabam deixando comida para eles lá, porque não tem condições de levar ele para os seus lares. Eu acho isso uma atitude muito boa das pessoas com esses animais das ruas. Parabéns pelo seu tema e por ter trazido ele a esta casa hoje. Obrigada pelas palavras. Continuando. Entretanto, a convivência entre pessoas e animais nem sempre é um sucesso, pois, como dito antes, algumas pessoas acabam os abandonando. Certos animais têm a sorte de serem adotados, mas e os outros? Um problema muito comum na hora de adotar algum animal é que os indivíduos sempre vão optar por um animal menor e mais novo. Mas não são apenas eles que merecem ser amados. Nós deveríamos dar uma chance para estes seres inofensivos e indefesos. A Organização Mundial da Saúde acredita que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Para que adotá-los, dando uma falsa expectativa de que serão amados e cometendo os mesmos atos de abandono? Acredito que, se for para adotar, você tem que amá-lo verdadeiramente. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas o que somos para eles? Esses pequenos seres têm vidas curtas, pois já nascem sabendo amar, enquanto nós levamos a vida toda para aprender seu real significado. Enquanto uns fazem de tudo para ajudar, outros caminham no sentido contrário. Nós temos direito de ter uma vida boa, pois sabemos que ninguém poderá tirá-la de nós. Então, por que não podemos respeitar os animais da mesma forma que somos respeitados? São muitas perguntas sem respostas, pois ninguém admite que isso é muito ruim, ainda pior com alguém que não pode se defender. Algumas pessoas só começarão a defender o direito dos animais quando tiver que passar pelas mesmas condições em que esses seres são obrigados a passar todos os dias. Existem algumas ONGs, organizações não governamentais, que procuram ajudar os animais. Elas são organizações sem fins lucrativos, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas. Este é um grande passo, pois vemos que cada vez mais pessoas se interessarão em ajudar o próximo, sem se importar se ele tem forma de animal ou não. Há alguns anos, conheci pela internet um sujeito que sempre busca ajudar os animais. Ela é conhecida como Luísa Mel e é presidente do Instituto Luísa Mel, criado a fim de proporcionar apoio aos animais. Até no triste ocorrido em Brumadinho, ela esteve presente para ajudar os animais que ficaram presos na lama. Diariamente vejo casos de ela resgatando animais, muitas vezes de certos canis. Abandono e maus tratos a animais é crime. O artigo 32 da Lei 9.605/98 determina a detenção de 3 meses e 1 ano e multa quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos ou realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, e a punição é aumentada de 1/6 para 1/3 se ocorrer morte do animal. Já a Lei Estadual 16.308/16 vê proibição da guarda do animal e de outros para aquele que maltratar animais domésticos, e só após 5 anos, a contar da data da violência, o agressor terá o direito à guarda novamente. O prazo é reiniciado se o indivíduo for reincidente. O abandono não precisa ser uma prática comum, pois existem várias outras formas de doar o animal sem ser necessariamente o abandono. Existem muitos canis criados a fim de ajudar os animais e encontrar outras famílias. Com esta pequena explicação, percebemos que não devemos nunca pensar em maltratar algum animal, até porque eles não fazem nada de errado para merecerem esse tipo de atrocidade. Devemos sempre nos colocar no lugar deles, só assim saberemos o quanto eles sofrem na tentativa de amar alguém. Por fim, deixo um pensamento. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Chico Xavier. Obrigada pela atenção. Obrigada. Com a palavra,
o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, todas as autoridades aqui presentes, público aqui presente, meus colegas vereadores mirins e os que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Um bom dia. Gostaria de começar o meu discurso fazendo um questionamento. Por que algumas escolas situadas em pontos estratégicos ou central possuem melhor infraestrutura e recursos e apoio da prefeitura, enquanto outras, localizadas nas periferias, parecem estar abandonadas? Por exemplo, a Escola Básica Municipal Machado de Assis possui um dos melhores acervos de biblioteca, excelente material esportivo e diversos recursos disponibilizados aos professores. No entanto, escolas como Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, localizada no bairro Itopavazinha, Rua Frederico Jensen, número 3139, a sala de informática encontra-se fechada por falta de internet. E os professores, se quiserem tirar cópias para trabalhos e provas, precisam pagar pelo material. Não deveria existir um padrão para todas as escolas, já que todas pertencem à rede municipal? Sabe-se que a realidade das comunidades são diferentes, mas o poder público é o mesmo. O governo não permite que as escolas peçam como doação determinados materiais na lista escolar, mas também não disponibilizam ou quando fazem o material é de péssima qualidade. Até mesmo quando as escolas querem fazer algumas cantinas e vendas de lanches para arrecadar dinheiro, são interrompidas. Sendo assim, alguém pode me responder ao meu questionamento no início do discurso. Por que existe essa diferença tão grande entre as escolas da rede municipal? E para finalizar, quero deixar um pensamento. A sabedoria começa na reflexão. E só complementando, eu quero responder a vereadora mirim Ana Soares Ribeiro, que, assim, é claro, alguns jovens acabam indo para o mundo das drogas, mas muitas vezes é por falta de projetos na sua sociedade, na sua comunidade. Porque muitos jovens, às vezes, não escolhem para esse caminho, às vezes são amizades que levam ele até as drogas. Então, eu acho que, sim, eu tenho o exemplo do meu irmão. Ele na época da Profamília, que era mais para os jovens, ele e meus primos, todo dia depois das escolas, eles iam para a Profamília. E lá, assim, eles se divertiam, era um momento de lazer deles, que ele gostava muito. Depois que metade disso foi cortado, ele acabou não fazendo mais a Profamília. E aí isso ele acabou, no contraturno dele da escola, ele não tinha o que fazer. Então ele ia brincar na rua e acabou conhecendo algumas amizades que não influenciaram ele de uma forma boa. Então eu acho que muitos adolescentes, muitos jovens, muitas vezes não é porque eles querem ir para as drogas, mas sim por faltas de oportunidades e projetos na sua comunidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Ordem do dia, requerimentos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com discussão e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 16, de autoria da vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de implementar mais linhas de ônibus nos horários de pico para a Rua Franz Wolles e região. O pedido se faz necessário, pois os horários fornecidos não atendem suficientemente a população, fazendo com que, em algumas situações, os ônibus ultrapassem do limite de passageiros permitidos e recomendado.
Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu espero que todos votem sim para essa proposta, porque eu acredito que muitos de nós já pegou ônibus pelo menos uma vez na vida. E é horrível pegar um ônibus em que tenha muita gente. É óbvio que é normal, alguns passageiros vão sentados e alguns vão em pé. Só que o que não é normal e o que já se tornou comum são passageiros sentados na escada, passageiros que o ônibus anda e eles estão antes da catraca, passageiros que tem que sair do seu local para outros saírem. É uma bagunça, isso não era permitido. O limite de passageiros passa do volume saudável. Isso aumenta o número de roubos, de assédio, e para mim isso não é normal, não devia ser normal. E eu pedi uma linha justamente para o meu bairro, mas eu sei que é o problema de muitos bairros. Então, é isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 17, de autoria da vereadora mirim. De autoria da vereadora mirim Yasmin Souza da Silva. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de transformar as vagas de estacionamento que existem na frente da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, localizada na rua Benjamin Contant, número 630, bairro Escola Agrícola, em vagas para portadores de deficiência física. O pedido se faz necessário, pois a escola atende cadeirantes e isso irá facilitar a vida dos responsáveis legais que trazem alunos com deficiência para a escola. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, lá os alunos cadeirantes e quem tem, quem está com o pé quebrado ou algo do gênero, os pais têm que estacionar o carro na vaga dos funcionários. E daí, lá tem brita, desculpa. E fica muito complicado porque os pais têm que levar os filhos no colo. E seria mais prático para eles fazer um estacionamento na frente da escola para levar os filhos. Então, eu peço que vocês votem sim para o meu requerimento, por favor. É isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 18, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberger. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de acelerar o término das obras que estão sendo realizadas na Rua General Osório, nas proximidades com a Humberto de Campos. O pedido se faz necessário tendo em vista que o fluxo de veículos nesta via é intenso em todos os horários, causando engarrafamento por um longo período. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger para que faça a defesa do seu requerimento. Quando nós fomos para a prefeitura, conversamos com o prefeito e ele havia nos dito que aquela obra estava dentro do período. Sim, isso é uma afirmação correta. Mas eu peço que eles consigam acelerar
já que aquelas obras estão causando atraso de alunos no meu colégio. Ou seja, se no meu colégio, pelo menos, se você chega atrasado, você fica a primeira aula ou você pede autorização para entrar, o que faz você já perder conteúdo e talvez se dá mal em alguma prova. Então, eu peço que aprovem, porque isso atrasa muito quem está por lá. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 19, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberger. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de disponibilizar um guarda de trânsito na Rua Florânia, bairro da Velha, nos horários de início e término das aulas das unidades escolares existentes no seu entorno. O pedido se faz necessário, tendo em vista que esta via comporta 3 unidades escolares e o trânsito em horário de início e término de aula é bastante complicado. Carros transitam sem respeitar velocidade ou horas de estacionamento. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger para que faça a defesa do seu requerimento. Peço que votem sim, porque a gente passa por essa rua para ir até mesmo para o nosso ginásio. Ou seja, quando a gente está passando para ir para a aula de educação física e para o ginásio, muitos carros passam, mesmo no horário de aula, buzinando e sem parar, o que não é muito legal. E também, na hora de término e início de aula, como eu havia dito ali antes, os alunos, principalmente os da tarde, eles sofrem bastante por causa que os carros não respeitam. Os pais vêm todos afobados, sem querer esperar o aluno atravessar a rua ou seguir para sua própria casa. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 20, de autoria da vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar limpeza na rotatória da BR-470, no bairro Itopava Norte, próximo ao número 1125. O pedido se faz necessário, pois na rotatória há muito mato e isso acaba atrapalhando a visão dos motoristas, podendo causar acidentes de trânsito. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro para realizar a defesa do seu requerimento. Então, esses dias eu estava passando por essa via e, sinceramente, não sei ainda como não aconteceu um acidente mais grave, porque é muito perigoso. Tem muito mato e não tem nada de visibilidade para os carros, porque é uma rotatória, só que tem uma via muito rápida entre os dois sentidos. E quem vai fazer a volta na rotatória mesmo, meu Deus, é muito perigoso mesmo. Então, peço que votem a favor, porque é muito perigoso mesmo como estão as condições dessa rotatória. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 21, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de resgatar os animais da rua, com o intuito de que eles não permaneçam mais abandonados. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o resgate dos animais de rua,
que o resgate dos animais de rua poderemos protegê-los em locais seguros, os ajudando a encontrar um novo lar, em uma família que poderá cuidá-los corretamente. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho para realizar a defesa de seu requerimento. Gostaria que votassem a favor a meu requerimento, pois essa é uma boa forma de ajudar os animais. Desta forma, nós poderíamos resgatar os animais que estão abandonados nas ruas da nossa cidade e levá-los para um local seguro, onde receberiam um cuidado especial. Essa seria uma grande mudança para a nossa cidade. Eu sei que pode parecer impossível, mas de pouquinho em pouquinho eu tenho certeza que nós conseguiremos alcançar essa meta. Por isso, peço que votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 22, de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de aparar a grama e o mato que se encontra na rua Alvin Schreider e Alameda Duque de Caxias, Rua das Palmeiras. O pedido se faz necessário, pois essas ruas se encontram na área do centro histórico, que recebe vários turistas e a impressão é de abandono por parte do poder público. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens para realizar a defesa de seu requerimento. Peço que a TVL passe as imagens. Ali é um terreno, o terreno é particular, porém considero que o poder público deveria ir lá e falar com o cara do terreno para poder cortar, porque é muito feio, gente, a gente passa lá, tem que ficar passando do outro lado da calçada, e é um lugar, é o Centro Histórico de Blumenau, é um lugar onde recebe muitos turistas e o lugar deveria ser um lugar bonito, um lugar para receber mesmo. Pode passar. Aí é um monumento histórico aqui mesmo na frente da Câmara, onde, como a gente pode ver, está muito feio. E considero que deveria ser até simples, só trocar a grama ali e passar um lava-jato. E é isso. Pode passar outra. Ali também é na rua Alvin Schreider, muito feio. E é isso mesmo. Obrigado. Peço que votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 23, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de adicionar ao projeto de humanização do trânsito escolar. Ofício GAPRES, número 163, 2019, 7RB, na parte correspondente ao Colégio Bom Jesus, Santo Antônio. Rua Presidente John Kennedy. Uma pista compartilhada entre os carros e ciclistas. O pedido se faz necessário tendo em vista que há vários alunos do Colégio Bom Jesus, Santo Antônio, que vão de bicicleta para o colégio e sofrem para atravessar ruas e se locomover, mesmo após a organização do trânsito feita pelo 7RB. Os ciclistas continuam tendo dificuldades de locomoção. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, peço aos vereadores mirins que votem a favor do meu requerimento, pois, como já abordado anteriormente em meu discurso,
esse projeto de humanização do trânsito escolar tem vários furos, pois vários alunos do colégio vêm me pedindo que têm dificuldades para acessar o colégio, pois os carros ficam transitando pela região e mesmo assim não houve um posicionamento CETERB quanto aos ciclistas. Então peço que votem a favor do meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 24, de autoria do vereador Mirim Gabriel Iankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de tapar o buraco presente na rua Camboriú, na altura do número 190, bairro Victor Conder. O pedido se faz necessário tendo em vista que o buraco atrapalha o trânsito da rua, fazendo com que os carros desviem, podendo causar danos a um motorista que não visualizá-lo. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Iankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, peço que os vereadores mirins votem favoráveis ao meu requerimento, pois na rua Camboriú, do bairro Victor Conder, transitam vários carros e eles sempre têm que ficar desviando desse buraco, o que pode causar um acidente caso um motorista não visualize. Então peço que votem favoráveis ao meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 25, de autoria do vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar uma faixa de pedestres no cruzamento existente ao lado da loja de autopeças localizada na rua Guilherme Scraff, bairro Topava Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passam muitos pedestres e veículos com alta velocidade, podendo causar algum acidente grave. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu solicito que a TVL mostre as imagens do local. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque eu já vi mesmo, eu caminhando, eu já vi ocorrendo alguns acidentes graves, envolvendo pedestres e carros, veículos. Então, se colocasse uma faixa de pedestres nesse cruzamento, nesse local, eu acredito que iria diminuir os acidentes. Então, por isso que eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque é muito importante mesmo. Obrigado pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 26, de autoria do vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o bueiro localizado na esquina da rua Ernesto Che Guerava, bairro Topava Central. O pedido se faz necessário tendo em vista que o bueiro está quebrado e pode causar danos em veículos ou até mesmo a queda de motociclistas. Não havendo mais... em discussão. Não havendo mais quem... Calma, desculpa. Em discussão,
Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu solicito que a TVL mostre a imagem do bueiro quebrado. Bom, eu peço que vocês votem sim no requerimento, porque, como o segundo secretário leu o meu requerimento, né, o bueiro está quebrado e pode acabar envolvendo algum acidente, ou até mesmo uma pessoa, ela pode estar caminhando, né, e não ver o bueiro e acabar pisando em cima e acabar torcendo o pé, e é isso. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 27, de autoria da vereadora mirim Adriele de Mello. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar o conserto dos buracos existentes na calçada localizada na rua Professor Herman Lange, próxima aos números 2.796 e 3.129. O pedido se faz necessário, tendo em vista que pelo local passam diariamente muitos alunos para ir à escola. O conserto dos buracos trará mais segurança para os alunos e moradores que utilizam as calçadas, prevenindo acidentes. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço a todos os vereadores que votem sim, pois eu peço para a TVL primeiro que passe as imagens, por favor. Ali tem as fotos dos buracos. Pode passar? Pode passar. E, é bem perigoso porque muitos alunos utilizam a calçada para ir para a escola, para ir para casa. Muitos moradores utilizam as calçadas, né? E já encontrei até cobra lá dentro, então acho que seria melhor se os buracos fossem tampados. E porque a calçada embaixo também, a terra também já desceu, então a calçada meio que fica oca. E daí dá medo da calçada cair ou de acontecer algum acidente. Peço a todos que votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 28, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar um semáforo entre as ruas São Paulo e Henrique Rosangue. O pedido se faz necessário pelo fato de o pedestre não ter chance de atravessar a rua. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa do seu requerimento. Oi, eu peço que vocês votem sim nesse requerimento, porque naquele cruzamento não existe uma sincronia entre pedestres e carros, até porque são duas faixas, porque é um cruzamento. E uma hora entram carros na rua, outra hora eles estão simplesmente indo reto e o pedestre fica lá esperando. E realmente não acontece uma chance para ele atravessar. Então é por isso que eu peço que vocês votem sim esse requerimento. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 29, de autoria
da vereadora mirim Júlia Hanna Machado Paz. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar palestras nas escolas sobre a gravidez na adolescência. O pedido se faz necessário, pois o número de adolescentes que estão engravidando sem saber nada sobre o assunto é grande. Em discussão, com a palavra, a vereadora mirim Júlia Hanna Machado Paz, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu peço que todos votem sim a essa ideia, porque como eu tinha falado no meu discurso, a gravidez no adolescente acontece entre adolescentes de 10 a 19 anos. Que eu me lembro, a primeira palestra que eu tive foi com 12. Eu já podia ter feito isso há muito tempo. Tem crianças da minha escola que têm a mesma idade que eu, ou são até mais novas, e estão passando por isso. E quando você vai perguntar se ela usou alguma camisinha ou algum remédio, elas falam que sim. E quando a gente diz se elas usaram a pílula, elas falam que usaram só no dia, mas que não sabiam que tinham que usar antes, que tinham que usar depois. E a gente pergunta se elas já tinham ouvido sobre isso ou se os pais tinham informado. E é triste dizer que elas nunca tinham ouvido falar disso e que os pais nunca apanharam sobre uma coisa dessa. Então eu queria que vocês votassem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2019, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos um bom dia.